Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Fabi, do Variedades com Fabi, e hoje eu estarei fazendo tortinhas de morango, de kiwi e de maçã. Vou fazer pequenas, então vou estar mostrando para vocês como que eu vou fazer o creme de confeiteiro, a geleia de brilho e a massa da torta. Então vamos lá? Nós vamos dar início com o nosso creme de confeiteiro. Eu vou então colocar numa panela 400 ml de leite. Aqui tem 500, eu vou deixar 100 ml pra gente fazer um outro processo aqui. Aqui a gente liga o fogo e enquanto o nosso leite tá esquentando, nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho 4 gemas passadas pela peneira. Nós vamos misturar aqui o açúcar. Aqui são 3/4 de xícara de açúcar. Então, nós vamos misturando. Aqui eu também vou colocar agora o amido de milho, 1 colher de sopa cheia de amido de milho. Também vou misturar aqui. E os 100 ml de leite, eu vou colocando um pouquinho, que às vezes nem precisa dos 100 ml aqui, tá? É só pra misturar mesmo. Dá uma misturada aqui. Quando você vê que tá tudo misturadinho, já tá bom. Eu nem vou precisar dos 100 ml de leite, então eu vou colocar esse 100 ml lá na panela. 100 não, né? Tem um pouquinho menos de 100, que eu usei um pouquinho aqui. Então aqui a gente mistura bem. Não pode ficar nenhuma pelotinha, nem de açúcar, nem de amido de milho, tá? E agora aqui a gente vai colocar 1 colher de essência de baunilha. 1 colher de sopa, tá? Eu tô usando essência de baunilha, você pode usar fava de baunilha se você tiver. Também fica bem saboroso. Se você quiser usar o extrato também de baunilha, você pode usar. Porém, o extrato de baunilha você vai usar quando você terminar. Quando finalizar o seu creme, você coloca o extrato de baunilha, porque como ele contém álcool, então evapora o álcool no andamento do creme. E aí chega lá no final, ele já não tem mais aquele sabor da baunilha, tá? Ó, tá bem misturadinho. Agora o nosso leite já tá aqui quase fervendo. Ó, já tá quase fervendo. Eu vou desligar o fogo. E agora a gente vai jogando aos pouquinhos, tá? Essa misturinha que a gente fez aqui. E temos que ir mexendo pra não empelotar, tá? Vamos jogando assim aos pouquinhos e vamos mexendo. Agora que a gente terminou de colocar, a gente vê se tá bem misturadinho, bem diluído com o leite. Agora a gente liga o fogo novamente.
E aqui a gente vai ficar mexendo até ele engrossar, sem parar, para não empelotar. Ele já tá fervendo bastante, tá vendo? Já incorporou, tá espirrando aqui. Vou abaixar um pouquinho o fogo. Ó, tá vendo como ele fica, ó? Depois ele dá uma encorpada, tá? E tá pronto o nosso creme. Agora nós desligamos o fogo. E eu vou colocar aqui o nosso creme. Agora aqui, o que que eu faço? Eu vou cobrir ele com papel filme, tá? Vou colocar assim na superfície dele. Eu vou colocar assim, ó, em cima mesmo dele, encostado, pra ele não criar aquela película, aquela pelinha, tá? E aqui a gente vai deixar ele esfriar e vamos levar pra geladeira. E agora nós vamos fazer a massa da nossa torta. Então, para nossa massa, nós vamos precisar de 250 gramas de margarina. A margarina, ela tá em temperatura ambiente, tá? Se ela estiver na geladeira, se a sua estiver na geladeira, não tem problema, mas ela assim, em temperatura ambiente, ela fica mais fácil de você preparar a massa, tá? Eu tenho aqui 100 gramas de açúcar. Vou dar uma misturadinha. Aqui a gente vai jogar agora 3 gemas. Essas gemas eu não passei pela peneira, tá? Essas não tem necessidade de passar pela peneira. E também aqui uma colherzinha de baunilha. Essa colher aqui ela é tão grande, eu não coloco ela muito cheia não. Agora a gente vai misturar bem. Essa margarina que eu tô usando é sem sal, tá? Eu já fiz também com a margarina com sal. Se você não achar, você pode fazer. Mas ela dá uma diferença na massa, tá? O ideal é fazer com ela sem sal. Mistura bem. Pronto, tá bem misturadinho, ó, tá vendo? O açúcar com a gema e a baunilha e a margarina. Agora nós vamos começar a jogar a farinha. Aqui eu tenho 500 gramas de farinha, tá? A gente começa mexendo assim com a colher, com o pão duro, depois a gente tem que colocar a mão, tá?
Agora a gente vai pôr a mão, tá? Então vamos jogar a farinha. E você vai esfarelando ela. Amassando. Pra poder misturar toda a farinha. Tá vendo? Ela tem que ficar assim, tá? Não há necessidade de você amassar, sovar, não. Só você ver que tá tudo misturadinho, a farinha com aquele creminho da manteiga. Mesmo que ela fica meio esfarelada assim, não tem problema, porque na hora que você for colocar na forma, eu vou mostrar pra vocês como é que fica. Ó, assim tá ótimo, tá vendo? Já tá bem misturadinho. Agora eu tenho aqui essas forminhas. Opa! Agora eu tenho aqui essas forminhas, tá vendo? Ela é pequena. Ela não é aquela mini não, tá? Mas ela é um tamanho pequeno. Então eu coloco um pouquinho assim de massa dentro e eu vou apertando aqui, ó. Conforme eu vou apertando com o dedo aqui, eu vou apertando esse outro dedo aqui. E eu já vou fazendo a bordinha dela, ó. Ó, tá vendo? Já tá feita a bordinha dela. Aqui não tem problema, depois você pega um pouquinho da massa e coloca aqui. Foi até muito. Essa massa, ela cresce um pouquinho, tá? Na hora que a gente tiver... Na hora que tiver no forno assando, ela dá uma inchada, tá? E também ela aumenta um pouquinho aqui o tamanho, certo? Ó, tá vendo? E assim ficam as nossas tortinhas. Vamos fazer isso com todas as forminhas. E aí eu vou colocar as tortinhas todas na assadeira. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um furinho com o garfo assim, ó, tá? Deixa eu focar aqui, não tá focando. Isso, assim, tá vendo? E vamos colocar na assadeira. Vamos fazer isso em todas. Agora a gente vai levar pra assar, tá? Aqui não tá toda a massa, tá? Ainda tem bastante massa lá, e que eu só tenho essas forminhas desse tamanho. Então eu vou fazendo por partes, eu vou assar, depois eu desenformo e faço o restante da massa. Então vamos levar no forno, mas não pode estar o forno muito quente. Eu vou pôr 200 graus, mas se você ver que ela incha muito rápido, você diminui um pouquinho, porque senão queima o fundo, tá? Nossas tortinhas já ficaram prontas. Ó, vou mostrar pra vocês o ponto delas. Tá vendo que no centro delas já tá mais escurinho? Já tá indicando que tá boa, tá? Em volta ela vai ficar mais clarinha mesmo. Mas o importante é o centro ali. Porque se ele ficar muito escuro, é porque queimou, tá? Então quando ele começar a escurecer assim o centro, é porque já tá boa. E aí já pode desligar, deixar esfriar um pouquinho, desenformar e vamos fazer mais uma remessa.
Então, nossas tortinhas, ó, já esfriaram um pouco. Então, só dá uma batidinha nela que ela já solta, ó. E aí eu vou colocando nessa outra assadeira. Tá vendo como elas já estão bem douradinhas, ó? Pode até deixar... Eu deixei o forno 200 graus. Pode até deixar um pouquinho menos, 180 graus. E ela vai ficar mais douradinha aqui na parte de cima, tá? E aí nós vamos rechear novamente as forminhas. Nós vamos preparar agora a geleia de brilho. Então nós vamos ligar o fogo e vamos acrescentar aqui na panela 1,5 xícaras de água, 1,5 xícaras de açúcar e 3 colheres de amido de milho. E vamos misturar. Eu já liguei o fogo. Misturar bem. Vou abaixar aqui um pouquinho o fogo para poder misturar bem. Pronto, tá bem misturadinho. Agora eu vou aumentar o fogo e vou ficar mexendo até engrossar um pouquinho, tá? Olha como ele vai ficando, olha, bem, tá vendo? Vai saindo um pouco daquela cor branca dele, vai ficando um pouco transparente, tá vendo? Tá quase boa. E aqui já tá pronta a nossa geleia. Já tá borbulhando. Eu vou colocar aqui. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Eu vou deixar ela assim, eu não vou colocar o corante ainda, porque eu vou fazer tortinha de morango, eu vou fazer de kiwi e vou fazer de maçã. Então eu não vou colocar o corante agora, eu vou deixar pra colocar o corante na hora, tá? Agora aqui também a gente passa o filme, como a gente fez com o creme de confeiteiro, passa aqui em cima, espera esfriar e leva pra geladeira. Ó, nossas massas já ficaram prontas. Olha como ficou bem bonitas elas. Tá vendo? Bem assadinha, umas mais branquinhas, outras mais moreninhas. Agora, aqui tá o nosso creme, que já tá bem gelado. E a nossa geleia. Então, ó, tem que ficar assim, tá vendo? Ó. Agora, eu tenho aqui o morango, a maçã e o kiwi. O kiwi eu fatiei e cortei ele ao meio. Os morangos, eu cortei eles em 4. Tá? Cortei em 4, porque as nossas tortinhas são pequenas. E a maçã, vou mostrar pra vocês como que eu fiz com a maçã. Ó, a maçã eu cortei assim, em fatias. E depois eu tirei um biquinho dela. Por que eu tirei esse biquinho? Porque senão não vai caber na nossa torta, que ela é bem pequenininha. Então eu tenho aqui, ó, tirar a semente da maçã. Então ele é super prático. Ó, já sai toda o caroço da maçã. E aqui nós vamos cortar ela no meio. E vamos cortar no meio novamente. Aí aqui a gente vai fatiar ela. Depois que ela estiver fatiada, a gente vai tirar o biquinho dela. Esse pequenininho não precisa, né? Mas essas daqui, ó, por quê? Se a gente for colocar assim na torta, ó, ela não cabe, tá vendo? É muito grande. Então eu tiro só um biquinho dela aqui, ó, só que tem que ser nesse sentido, não pode ser assim. Tá? Não pode ser assim, você tem que cortar assim. Só tirar essa partezinha, ó,
que aí na hora que a gente for colocar, ela vai caber aqui perfeitamente. Então vou mostrar pra vocês agora, vamos montar. Então eu vou pegar uma massinha, vou pôr o nosso creme. Vou montar primeiro a de maçã, que a de maçã já tá aqui. Ajeita o creme, assim, pra ele ficar bonitinho dentro do buraquinho dele. E a gente vai começar colocando as maçãzinhas. Muito grosso. Assim vai ficar nossa tortinha de maçã. Ainda não tá finalizada, né? Falta a geleia. Vamos fazer uma de morango. A gente vai colocando os moranguinhos assim. Ele vai formar um biquinho aqui pra cima. Assim vai ficar a nossa de morango. E a nossa de kiwi, a gente vai fazer assim. Agora vamos fazer a nossa geleia. Vamos colocar então a geleia aqui. Eu tenho aqui o corante em pó vermelho. Esse corante ele é muito forte, muito forte, muito forte. Vou colocar só um pouquinho. E eu tenho aqui o corante líquido amarelo. Vou colocar só um pouquinho, vamos ver a tonalidade que vai ficar. Esse aqui é do vermelho. Esse corante ele é muito forte, muito, muito, muito forte. Vamos ver se ele dá uma escurecida aí. Senão eu coloco mais um pouquinho. E aqui o amarelo. Eu acho que o amarelo ficou muito amarelo. Vou pôr mais um pouquinho aqui. Vamos começar então aqui pela de maçã. Como que a gente faz? Pega um pouquinho, coloca assim nela. Ela vai entrar dentro aqui das maçãs e um pouquinho aqui fora. Opa, sai um pouquinho. Sai um pouquinho do creme aqui, ó. E agora a gente finaliza com a castanha aqui. Vamos fazer a de morango.
E aqui também colocamos as castanhinhas. Essa de kiwi eu vou colocar assim, porque eu tô sem o meu corante verde. Então só vamos espalhar. Você pode fazer com o corante verde, que o meu corante verde acabou. E eu não me dei conta que ele acabou. E aqui a gente vai colocando também as castanhinhas. Então, pessoal, aqui está nossas tortinhas prontinhas. Aqui a de maçã e a de morango. E aqui a de kiwi. Na geleia de kiwi, essa daqui eu deixei branca, que foi a primeira que eu fiz. Nas outras eu pus um pouquinho de corante amarelo, pra dar uma vida, que esse aqui não ficou muito bom, porque eu tava sem o corante verde. Mas nessas daqui você pode ver que ele ficou mais bonito, tá vendo? Aí eu coloquei a castanha e eu coloquei nessas forminhas. Essas forminhas são forminhas de cupcake e eu cortei para elas ficarem baixinhas, tá? E depois, para finalizar, eu vou colocar elas aqui assim, ó, para colocar na mesa. E também eu fiz esses merengues de frutas individual. Olha que delícia! Esse tem o vídeo que eu fiz, só que eu fiz o grande, né? Esse aqui é tudo pequenininho, tá vendo? Olha que gostoso, olha como ele fica bem bonito pra festinha. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das nossas tortinhas de maçã, de morango, de kiwi, o meu merengue. Entra lá pra você conferir o vídeo do merengue. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. E é isso. Um beijo. Tchau.